Hoje comemora-se o Dia Internacional da Privacidade e Proteção de Dados Pessoais. Esta data reveste-se de extrema importância porque esta data ela é no âmbito da validação da Convenção 108, da ratificação da Convenção 108, Convenção Europeia de Proteção de Dados Pessoais, convenção esta que passou a ser o documento mais internacional a nível de proteção de dados pessoais. Por que este dia é tão importante também para as autoridades de proteção de dados pessoais dos países fora da União Europeia? É que este instrumento legal passou a ser ratificado pelos países não europeus também, como é o caso de São Tomé e Príncipe. Significa que os países à volta do mundo poderão ratificar esse instrumento e poderão me perguntar: São Tomé e Príncipe já ratificou este instrumento? Eu diria que ainda não estamos no processo de ratificação, mas, no entretanto, São Tomé e Príncipe é membro observador da Convenção 108, que é o documento mais internacional de proteção de dados pessoais. Neste momento, a Europa tem um instrumento continental que é a RGPD, Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Este documento, que entrou em vigor a partir do ano 2018, curiosamente, a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais também começa no ano 2018. E poderiam perguntar-me por que São Tomé e Príncipe, enquanto autoridade de proteção de dados pessoais de São Tomé e Príncipe, por que não também adere ou acompanha as abordagens da RGPD? Uma simples razão. A Europa, até 2018, tinha abordagem de controle prévio. E hoje, a Europa tem abordagem de controle a posterior. E eu explico isto. Controle prévio é quando um determinado regulador de proteção de dados pessoais, sempre que um tratador tem a necessidade de proceder ao tratamento de dados pessoais, ele deve previamente solicitar uma autorização, ser fiscalizado, é preciso auferir se as condições técnicas e tecnológicas são propícias para o tratamento de dados pessoais, é preciso auferir se os direitos fundamentais não estarão a ser violados, é preciso analisar um conjunto de aspectos. Só depois disso, e sanando tudo isso, só depois disso poderá conceder autorização. Esta é a abordagem que nós temos até hoje. A Europa decidiu para a abordagem de controle a posterior. Me perguntariam o que significa controle a posterior. Controle a posterior significa que a população, as empresas, os titulares já adquiriram uma certa maturidade que poderão fazer o tratamento baseado na sua proatividade. E, neste caso, a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais teria tão somente o papel de fiscalizar se nessa ou nesta proatividade o tratador de dados tem obedecido à Lei de Proteção de Dados Pessoais, que no caso da Europa é a RGPD. Isto requer uma consciencialização muito elevada, quer dos titulares, quer dos tratadores. Nós, a nível de São Tomé e Príncipe, a nível do continente africano e outros países que não fazem parte da Europa, nós ainda estamos na abordagem de controle prévio, que no nosso entender é a melhor abordagem para a nossa realidade. Esta data é uma data de extrema importância e, à semelhança de vários outros países, nós estamos a estabelecer uma relação da inteligência artificial com a proteção de dados pessoais. Esta relação estabelece um tema extremamente importante, porque a inteligência artificial ela reproduz dados e, sobretudo, dados pessoais como forma de estabelecer e padronizar comportamentos humanos, buscando conhecimentos a partir da internet para definir determinados comportamentos do homem. Daí que leva-nos ao entendimento de que a evolução da inteligência artificial traz também um desafio novo para as autoridades de proteção de dados pessoais. No caso de São Tomé, estamos nos preparando para o contexto da inteligência artificial, que é um fenómeno que, acima de tudo, trata dados pessoais. Mas, tratando dados pessoais, a inteligência artificial amplia, ou, por outras palavras, multiplica aquilo que inicialmente já era complexo. Deixa-me citar um exemplo.
Se nós pegarmos, por exemplo, no contexto daquilo que nós consideramos de racismo, na inteligência artificial é possível ampliar o racismo. Se nós olharmos para crimes cibernéticos e não só, com a inteligência artificial é possível ampliar também este fenómeno. Deixa-me citar um exemplo que aconteceu num dos países recentemente. Alguns países recorrem a meios da inteligência artificial para recrutamento de pessoas para determinados cargos ou emprego. O que se constatou a nível da Autoridade Internacional de Proteção de Dados Pessoais é que alguns sistemas da inteligência artificial, nesta seleção, tendencialmente só recrutava pessoas brancas, pessoas de cor branca, de pele branca. Isso mostra-nos que nós estamos perante um evento de racismo ampliado pela inteligência artificial. E isso leva-nos a uma reflexão, isso levanta a questão ética. É fundamental nós abordarmos a questão da ética na inteligência artificial. Daí que a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais tem um papel determinante na consolidação da ética da inteligência artificial. São Tomé e Príncipe, felizmente, foi agraciado também e foi contemplado através de um projeto da Unesco para ser o país piloto dos 4 países a nível do continente africano, como países piloto para a implementação da Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, ou seja, da ética na inteligência artificial. Neste momento, através do Ministério da Educação, neste caso a Unesco, está a trabalhar num projeto que é para a criação da Estratégia Nacional da Inteligência Artificial, que culminará com a aprovação de uma lei de inteligência artificial que, obviamente, que a Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais terá um papel determinante para salvaguardar os dados que, neste caso, são tratados, armazenados e processados pela inteligência artificial. Portanto, esta é a nossa abordagem inicial, dizer que, intrinsecamente, hoje, a inteligência artificial está interligada com a proteção de dados pessoais.